Sara Shiva foi no Vilela junto com o Adam Drive da Shopee pra falar sobre relacionamento. O que vocês acham que pode vir? Só coisa boa. E esse corte aqui é: a mulher precisa ser submissa ao marido ou não? Vamos descobrir com eles agora. Tem muita mulher que não gosta de exatamente por isso que a Bíblia fala que os maridos têm que amar as esposas, mas as esposas têm que respeitar os maridos. Começou bem, começou bem. Ele só não disse que a Bíblia também fala, logo depois desse versículo, que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja a ponto de se sacrificar por ela. Mas tudo bem. Não existe um mandamento bíblico que a esposa tem que amar o marido. É verdade. O amar o marido é um bônus que acontece numa mulher altamente sofisticada e espiritual. Olha! Minha nossa, nossa! Sofisticada espiritualmente. Caraca, nós pegamos agora um... Caraca, chat. E o marido recebe isso de muito bom grado, mas o dever da esposa é respeitar ele. Que a Bíblia chama de submissão. Submissão. Só que é interessante, Lucas, que a submissão é um negócio muito doido. Porque se você for parar pra pensar e analisar no que é a submissão, se você analisar o que é a submissão, muita gente tenta filosofar a submissão falando estar debaixo da mesma missão, blá, blá, blá. Bonitinho pra caramba, mas deixa eu te falar. Submissão é um negócio que se a raiz lá atrás da sementinha não tiver sido feita direitinho, esquece submissão. Porque Não consigo ler nada. submissão não pode ser obrigatória. Nenhuma mulher entra debaixo da submissão do marido obrigatória pelo marido. Vira abuso. Senão não dura também. Vira abuso. A mulher começa a se sentir abusada. A sociedade hoje nem permite. Começa uma confusão. Daqui a pouco tá na polícia. É. A submissão só funciona, biblicamente falando, quando ela é espontânea. E é por esse motivo que o caos é quando lá atrás, na sementinha do relacionamento, que começa no flerte, começa na Ah, isso é a sementinha. Ah, não tinha entendido. paquera, na conversa, na amizade, quando não é feito isso da forma correta, o que vai acontecer? A mulher, ela já vai entrar nesse negócio sem o mínimo O comentário sofisticado é a Brastemp de inox que solta gelo na porta e tem Wi-Fi. desejo de submeter a um cara que ela não admira. Nenhuma mulher quer submeter a um homem que ela acha um idiota. Eu já atendi gabinetes pastorais E se ele soca fofo? aonde o homem tava assim, eu amo ela, eu sou apaixonado por ela, e a mulher fazia assim, ó, com o olho, ó, virava o olho pra cima, assim, ó. Que nojo desse cara. Qual é a forma de falar que ela tá falando? Ela tá falando assim, ó, eu não aguento mais ele. Ela tá dizendo isso com a expressão facial dela. Eu não aguento mais, eu não admiro ele me ama, mas eu não quero ele. É isso que a mulher tá dizendo. Mas por que isso não foi visto lá atrás? Por quê? Porque beijar na boca é mais gostoso que conversar. Eu discordo, pastora Sara Shiva. Sabe por quê? Isso parte de uma premissa inocente, que é de que se nós conversássemos sobre todos os assuntos no início do relacionamento... E se ele for minha bomba? É verdade. Se nós conversássemos no início do relacionamento, tudo caminharia para a perfeição. E não é verdade. A gente tava falando aqui mais cedo na live sobre mentiras que todo mundo conta inevitavelmente no início de um relacionamento para poder levar alguém pra cama. Isso é a coisa mais normal do mundo. Então, por mais que exija uma boa vontade, isso não necessariamente previne você de descobrir mais lá na frente de que aquele relacionamento não é tudo aquilo que você queria. Que isso é possível de acontecer, tá? É completamente possível. Pô, quantas vezes quem já teve relacionamentos longos sabe disso. À medida que você vai convivendo com a pessoa, você vai descobrindo que ela de repente faz coisas que, quando vocês começaram a namorar, ela não fazia, e ela não fazia num puta esforço pra te seduzir. E vice-versa, porque isso é muito comum. Então, essa história de se tivesse simplesmente conversado lá no passado, né, estaria resolvido, é uma meia-verdade. Até porque um relacionamento com qualquer pessoa é uma série de concessões e conversas que vão acontecendo no presente, porra, né? Você vai aqui, ó, pô, isso aqui eu não gosto mais, isso aqui eu gosto mais agora. Você vai conversando e vai ajustando. E esse ajuste pode ser, inclusive, de não estar mais junto. É porque é difícil, na cabeça do cristão, admitir uma coisa. É difícil. Que pode acontecer separação. É difícil acontecer. Isso é tão difícil de acontecer, gente, que Jesus, quando esteve na Terra, segundo a Bíblia, foi questionado exatamente sobre isso. E ele deu a seguinte resposta, ele falou assim, cara, Deus instruiu o divórcio porque as pessoas são duras de coração, mano. Então ele falou assim, até Deus falou assim, ai Deus, instaura o divórcio aí, porque é difícil, mano. É difícil admitir. As pessoas, e o cristão
tem uma dificuldade enorme de aceitar a derrota, né? Então, todo relacionamento que começa pelo beijo, o beijo maquia a conversa, ele maquia o caráter. Beijar é mais gostoso que conversar. Então... Não, discordo de novo. Tem muita gente que maquia o caráter com outras coisas, tá? Não é que beijo maquia o caráter. Não. Tá? E o pior, isso acontece, tá, gente? E eu falo como alguém de igreja, como alguém que escutou muita reclamação de mulheres nas reuniões nas igrejas. Tem muita mulher que tá num casamento, que casou, porque dentro de um ambiente gospel, o casamento que ele é valorizado pela sociedade evangélica é o casamento, em geral, tá? Principalmente nas igrejas de classe média, eu vim de uma dessas, é o casamento com o homem bem-sucedido. Ah, esse cara tem um bom emprego? Case, é um homem de Deus. Esse cara é desempregado? Não sei não. Escolhas que fazem. Só que muitas vezes esse cara que é bem de condição, soca fofo. Vocês acham que é sacanagem? Eu já vi muita mulher reclamando porque a vida sexual no casamento não é aquilo que ela desejava. E maridos também, tá? A diferença é que as mulheres foram no culto. Os caras vão atrás de outras mulheres na rua. Mas acontece também. Como é que lida com isso? O problema foi o beijo? Não foi. Muito pelo contrário. O argumento que eu já vi muitas mulheres falarem é: talvez se eu soubesse antes que esse camarada socava fofo, eu não tivesse casado com ele. Então o que eu ensino? Passe 2 anos conversando sem beijar na boca. E comece a... 2 anos. Ó, isso é que é triste, tá? Porque no mundo real, e você que é evangélico, eu preciso te mandar essa real aqui. Quando alguém te fala assim, passe 2 anos sem beijar na boca, passa 2 anos só no escolher esperar, infelizmente ela tá ignorando um dado da realidade. É que muita gente que vai te falar que escolher esperar, não escolheu. Comeu quem quis. Ó, eu canso de ver história de pastores que estão hoje falando assim, porque casei virgem, escolhi esperar, só que você vai conversar com os parentes desse cara, com os primos, com os brother. Esse cara esperou o cacete, mano. Esse cara pegou o que ele quis. Então, muitas vezes, estão te falando pra seguir um conselho que nem eles fizeram. Nossa, Chocolate, então você tá falando que a pessoa não deve seguir conselhos nenhum desse tipo? Tô falando que você tem que abrir seu olho, porque às vezes você tá na melhor das intenções, só que a pessoa que você escolheu esperar, ela não tá esperando nada não, irmão. Tá? Então, o meu conselho é: espere pelo melhor, mas se prepara pro pior, porque a materialidade dos fatos é cruel. Beijar e case. Ou beije no dia do seu casamento. E case e vai beijar a vida toda. E curtir muito seus beijos. Conversar já dá pra ver se tem mau hálito também. Obrigada. Né? E se você namora 2 anos beijando na boca, você vai casar pra conversar. E aí é o grande problema. O homem casa, ele espera fazer sexo. Só que... E o que a mulher espera quando casa? Ele beijou 2 anos. Ele tá lascado. O que ele mais queria é o que ele menos vai ter. Se você namorar 2 anos... Então você tá dizendo que ao casar, o nível sexual cai. Por que será? Por que será? Anos sem beijar na boca, fazendo todo o protocolo certinho, que na Bíblia não tinha beijo na boca no namoro. Não? Não existe beijo na boca, é uma coisa muito... Na Bíblia não existe muita coisa. Isso não quer dizer que as pessoas não faziam. Tá? Muito íntima. Na verdade, não tinha nem namoro direito. Não tem namoro. Não existe namoro. Mas historicamente não existia namoro. As pessoas casavam por interesse das famílias. Era uma invenção moderna. Era uma amizade. Era uma amizade. José era uma promessa. Inclusive, uma coisa muito legal de falar, que você citou aqui algumas vezes a palavra esposa. Sim. A palavra esposa é usada de forma errada por nós na nossa sociedade, como se fosse uma forma doce. Na Bíblia não tem mesa cast. Gentil de chamar a mulher do cara. Mas o certo é marido e mulher, não esposo e esposa. Porque a palavra esposo e esposa vem de noivo. Maria, diz o texto bíblico, estava desposada com José. Ela era noiva. Por quê? Porque a palavra esposa é noiva. Esposo é noivo. Ou seja, é usado de forma errada pelas pessoas, pela nossa sociedade, como se fosse uma coisa mais gentil. Mas o padre, o pastor, ele não diz: eu vos declaro esposo e esposa. Marido e mulher. Ele só muda o nome do homem, pode reparar. A mulher continua sendo mulher, o homem vai ter que mudar. Vai ter que amar ela a ponto de morrer. Aí metaforou forte, hein? Metaforou forte pra caramba, hein? Virar marido. E a gente, quando fala... A mulher, quando ela fala esposo, além de ser cafonérrimo, né? Ela diz: meu esposo. Eu acho uma coisa cafona, horrorosa. Cafona, chat, lembra? Lembra da... Como é que é o termo que ela falou no começo?
O termo é elegância, elite, uma coisa assim. Sofisticado. Ela está profetizando aquele que eu não faço sexo. Porque, biblicamente, você não deve fazer sexo até você casar. Então, se é seu noivo, você não pode fazer sexo com ele. Mesma coisa o homem. Se ele fala minha esposa, ele está chamando a existência. A mulher que eu não faço sexo. Meu irmão, pare! Minha irmã, olha, isso aqui é o que a gente chama de simpatia gospel. Se tudo que eu falo é profetizar, é engraçado, porque só o que eu falo de ruim acontece, o que eu falo de bom, nada, né? Eu falo, vou ganhar na Mega Sena. Não acontece com frequência, né? Mas pra poder criticar, ou pelo menos pra poder pôr culpa nas pessoas, baseado naquilo que elas falam, aí é ligeiro, né? A culpa é sempre da pessoa, né? Nunca é das outras coisas. Aí nessas horas a culpa é da pessoa, então é porque você falou, é porque você... Cara, o que eu já vi... Gente, o que eu já conheci de mulher bonita, elegante, que casou com um cara, e o cara traiu igual. Não foi porque a mulher profetizou errado, não, mano. O cara quis, cara. E vice-versa também. Já conheci caras maneiros que as mulheres traíram e tal. Não tem a ver com profetização, não, irmão. Comece a dizer, minha mulher, com gosto, por favor, visceral... Que eu digo, se um dia eu casar, porque eu não sei se vou casar, mas se algum dia eu casar, se esse milagre acontecer, o Mar Vermelho abrir a segunda vez na história, se eu casar, vai ser a segunda vez. Eu vou te contar, se o cara, depois desse tempo todo, me chamar de esposa, eu desmaio, velho. Pelo amor de Deus, é mulher. Mas esse é o ponto, ó. Cara, isso é foda, tá vendo, ó? O que faz uma pessoa se apaixonar e ter tesão na outra são coisas muito específicas das pessoas. As pessoas não são iguais. Tá? Não é porque uma pessoa gosta de A que todo o resto vai gostar de A também. Isso não acontece, cara. A gente já viu mulher... Recentemente aí. A gente já viu mulher... Atenção, chat. Atenção. Que ela, pô... O cara socou fofo. Mas ela gostou. Mas esse cara foi tão gentil que eu suporto isso. Então tem coisas que uma galera suporta que outras não suportam, pô. Por favor, me chame de mulher. Porque é o que eu sou. E aí há um preconceito. Ai, me chamou de mulher, acho grosseiro. Cara, tá tudo errado. As pessoas... Mas a gente se ajusta culturalmente, pastora Sara Shiva, socialmente, pô. Eu não tô entendendo nada. Isso é uma das coisas importantes que a gente tem que reformular. Porque é um vício de linguagem. É sem querer querendo, a gente fala. E a gente tem que lutar contra isso, porque sem querer você tá chamando a existência. Nunca chame de esposa. Nunca chamei. Chame minha mulher com gosto. E é interessante porque quando você vê a reação... Então, peraí, se eu chamar minha esposa de gostosa e ela nunca malhar, ela vai continuar sendo gostosa? É isso? Chamou de esposa, divórcio na cara. São das mulheres, quando ela é chamada pelo marido de mulher, é tipo, gera uma emoção. O coração pula, dá um saltinho. Ela fala assim, nossa, meu marido me chamou. Se o marido me chamar de cachorro, eu vou sair latindo? Eu não aguento. Mas peraí. Aí, vocês também estão falando de novo, porque vocês estão dizendo que, quando o cara chama a mulher de minha mulher, ela fica emocionada. Mas ela ficou emocionada por quê? Porque ele chamou de mulher ou pela conotação cultural que aquilo tem? Aí vocês tinham que perguntar pras mulheres, né? Chamou de mulher. Agora, quando chama de esposa, é tipo, É o protocolo, né? É o protocolo, entendeu? Não é. É porque, em geral, o brasileiro informalmente chama de mulher, pô. A gente fala, pô, você quer minha mulher, você quer meu marido. Só o brasileiro de ambiente gospel que ficou com esse papo de esposo. Não é verdade? Tu não vê as pessoas normal, assim, que não são de ambiente evangélico, chamando os outros de esposo, não, pô. A menos que ele tenha mais de 50 anos. Você não vê isso acontecer. Eu, em piadinha, eu chamo a senhora minha esposa, mas eu faço em piadinha. Mas você quer a senhora minha esposa, é piadinha, tá? Lembrando que a senhora minha esposa, principalmente ela, veio de ambiente evangélico. Então, eu tô jogando com os rolês. Mas o cidadão normal é minha mulher, pô. Minha mulher e meu marido não tem essa, não, pô. Então você tem o protocolo formal, da elegância, da sociedade, que seja aí, e você tem a verdade espiritual por Essa é a verdade espiritual? trás do relacionamento. Então isso que você tá falando é muito verdade, porque assim, até mesmo o título marido pro homem, ele tem um significado. Porque quando ela fala meu marido, ele fala assim, eu sou seu marido mesmo, você é minha mulher. Isso. Porque a Vocês falam isso, é? relação marital é relação sexual. Ah, é? A relação marital. Né? Não tem- Então, não quando tem ela um fala, Não, pô, isso é cultural. É um jeito de falar sem falar, pô. meu Menino marido, pra ela marido. tá dizendo aquele com quem eu tenho relação marital, aquele que eu tenho vida sexual. Pode ser marida? Carga Marido e afetiva, marida. com a carga afetiva que mulher tem, não? Ela é sua mulher. Para É. que você entre no seu jardim fechado, como a Bíblia fala. Bebe da água da tua cisterna. Olha, Eu discordo. Eu vou discordar, sabe por quê? Porque, em geral,
quando o cara fala minha mulher, pra mulher, aquilo significa a ideia de compromisso. Não é? E amante, a gente sabe chamar como? Como é que chama amante? Não é verdade? Questão de tradução, exatamente. Não é? Quando eu chamo a mulher de minha mulher, eu tô passando uma ideia de compromisso pra ela. Porque, em geral, o que as mulheres têm medo, e isso nem é um medo que vem delas, tá? É um medo que é implantado porque a sociedade machista faz isso, dentro das igrejas acontece isso. Qual é o medo feminino? É o medo de estar com um cara que não tem um compromisso com ela. Então, tudo aquilo que aquele cara faz que não denota compromisso, ela fica, sei não. E tudo que ele faz que denota comprometimento, ela fala, olha aí, né? Me mostrou o barco dele. A mulher olha e fala, talvez sim, talvez, né? Coisa maravilhosa. E o pessoal é contra o sexo oral no casamento. Calma, pera aí. Você quer dizer, então... Devagar, pastora, que nós aceleramos muito. Vamos lá, vamos refazer. Da água da tua cisterna, olha que coisa maravilhosa. E o pessoal é contra o sexo oral no casamento. Bebe da água da tua cisterna e o pessoal tem preconceito com o sexo oral no casamento. Como é que bebe água? Depende. É o cachorro? É pecado. Tem muita igreja Eu acho que é um excesso de piedade, Muita gente é uma questão de religiosidade excessiva, excesso de piedade, onde a pessoa não entende o que é o voto matrimonial. Isso. E também existe Eu não entendi. Pode ou não pode? dentro dos casamentos. O que essa mulher usa pra limpar a cisterna dela? Ai, um pintão desse tamanho. Muito problema em relação a essa distorção da submissão, porque aí, às vezes, o cara quer que a mulher tenha uma prática com ele sexual, que ela se sente humilhada, abusada ou suja. Ela se sente de uma forma ruim, ela tem nojo, às vezes, com a boca, não sei aonde, e o cara quer. Então, o que acontece? Quando eu vou aconselhar... E aí, pode ou não pode? E aí, chat? Limpa a cisterna ou não limpa a cisterna? Casais, o que eu falo é o seguinte, o problema é qualquer coisa que não seja de mútuo consentimento. Porque quando não é de mútuo consentimento, vira uma agressão, um simples apalpar do corpo do outro. Se o cara pega no bumbum dela de um jeito desrespeitoso e ela se sente mal... Se o pau estiver 70%. Acontece. E aí, é desrespeitoso? Como é que é? O que vocês acham, chat? Esse apalpar que é inocente pra alguns... Assim, meio barro, meio tijolo? Pra ela é uma agressão, porque não é de mútuo consentimento. E aí vai tudo. Tudo entra nessa farofa. Às vezes até a linguagem, própria maneira como você aborda a sua mulher e seu... O comentário do chat. Beijo grego, então, seria limpar a caixa d'água? Ai! Marido isso já gera uma interpretação de violência. Sim, porque a pessoa não sente prazer. Ela pode estar se sentindo desrespeitada. Não é de mútuo consentimento. Não pode ser feito. Não pode, você tem que respeitar o outro, né? Respeito. E aí é uma conquista. Existe uma conquista que pode ser feita. Essa conquista pode... Porra, lembrei da Débora agora. É uma conquista. Acertou o lugar errado. Cadê meu iPhone? Convencer o outro que você gosta, mas essa conquista não vai funcionar só na hora H. Né? Aquela história que você estava falando aqui. Como é que uma pessoa que não tem a amizade, que não tem a confiança da amizade, como é que essa pessoa vai colher o fruto de um relacionamento realmente agradável dentro de casa? Porque dentro de casa, quanto tempo você usa o dia para você fazer sexo? O sexo é bom, beleza. Mas o convívio, ele vai além de um ato sexual. E às vezes você viaja com Pedágio, chat, virou pedágio. uma galera de amigos seus, que não tem mulher no meio, um bando de amigo. Cara, é uma delícia passar o dia junto, vocês dão risada junto. Por que o homem e a mulher não observam da mesma forma essa base para construir um relacionamento? Tempo junto é gostoso? Passar tempo junto com a pessoa ocioso, fazer nada juntos é agradável? Porque vai ter muitos momentos assim, né? Exato. Broderagem. Um dos grandes benefícios que você tem de uma vida íntima saudável é o pós-sexo. Até a maneira como você está vinculado afetivamente. O comentário mais verdadeiro que eu acabei de ler. Nem que canseira. Ai, meu Deus. É mesmo, canseira mesmo.
mente, com a sua mulher, com o seu marido, como você tá trocando carícias, como você tá íntimo daquela pessoa, e não necessariamente só o ato sexual, mas sim a intimidade que é gerada daquilo, porque o sexo é um fruto de intimidade. Então, quando existe intimidade Cara, vocês romantizam as coisas demais, né? verdadeira e autêntica, de mútuo consentimento, com a reciprocidade afetiva, que eu falo que é um princípio relacional, o sexo vai servir ao fortalecimento daquele matrimônio. Quando não tem violência, quando não tem mútuo consentimento, você tá praticando violência dentro de um vínculo relacional. O chat tem que transar e ainda tem que interagir. Minha nossa, nossa! Que isso? Tô falando do assunto sério aqui. Vou chamar a advogada do chat. Alô, Rafael. Aí não é matrimônio. Você não tá criando uma parceria verdadeira entre homem e mulher e você não tá fortalecendo aquilo como uma unidade familiar. Ai, meu Deus do céu, que maravilha, hein, chat? Ai, deixa eu ver. Tem mais. Bora mais um aqui pra gente se divertir. Ai, deixa eu ver. Aqui, chat, ó. Casais podem guardar segredo um do outro? Atenção. E a questão de ter segredos entre o casal, de não se abrir tudo, Não é amigo. porque eu tô falando isso por causa, vocês falaram de amizade mesmo. Ah, não. Ei, chat. Eu já fiquei. Aqui, ó. Como advogado de data, afirmo que depois de gozar o correto é virar pro lado e abrir o TikTok. Ou, eu já fiquei com uma mina que ela era herdeira de gado. Cara, e tu queria ver ela mudar da água pro vinho, ela perguntar casualmente assim: mas vem cá, mas quantas cabeças de gado você tem? Rapaz, o rosto não dava, maluco, parecia que tinha acertado errado alguém. Não, mas isso daqui eu não conto pra ela. Isso Cadê eu não conto amizade? pra ele. E Cadê eu amizade? acho estranho isso, né? Né? De ter alguns assuntos que você Mas não... dá um exemplo, que Aí eu perguntava só de sacanagem. tipo de assunto que não seria... Grana, por exemplo. Tem Olha, gente que olha, fala, ó, não. Esconde o dinheiro. Esconde dinheiro, ou então esconde, confia não um no confia, ou faz coisas sem avisar empresta dinheiro pra família, putz, se meu marido ou se minha Cara, eu mulher não entendo. souber... Eu, sinceramente, ai, meu Deus. eu não Ou entendo então- por que casou. Eu não entendo. Eu, particularmente, assim, eu olho e falo, ninguém te obrigou. Por que você casou com uma pessoa? Mas mas aí virou obrigado também a compartilhar. Isso é casamento? Era isso que você sonhava pra sua vida? Qual a ideia que você tem de casamento? Eu nunca tive um relacionamento assim, mas eu fico meio... Eu acho meio estranho quando as pessoas colocam tudo no papel, tipo, esse é meu gasto, esse é o seu, esse dinheiro... Sabe? É estranho isso, sabe? Não, calma, ó. Eu fiz o seguinte. Eu, antes de casar, eu falei assim, ó. Você era minha esposa. Na época não era só minha esposa. Eu falei assim, ó. Isso aqui é quanto eu ganho... Quanto eu ganhei em média nos últimos meses. Então, assim... Se você quer casar comigo, não se engane. Eu sou esse nível financeiro aqui. Então, foi o que eu fiz. Tá? Então, nesse sentido. Você compartimentar tanto essas coisas. Assim, anos de casado e a pessoa fala, ó, eu paguei tal coisa, você não tá me devendo tanto. Dá a impressão que são duas vidas separadas. Não é uma equipe, Não é uma né? equipe, Não é uma exato, equipe. é. Eles estão Uma equipe? Uma equipe. Ou, lembrei daquela piada que o cara fala assim, né? Que a galera de esquerda chama as esposas de minha companheira, né? Eu vi um Twitter que era assim: que minha companheira o quê, porra? Tá montando. Casou, tá montando um partido político. É Fórmula 1 agora, essa equipe? Esse negócio de ninguém te obrigou é pura conversa, né? Porque não obriga diretamente, mas sempre tem uma conversa de namorar pra casar. Exatamente, tá o tempo todo. Obriga. Escuderia, casamento. atuando como dois indivíduos separados que estão ajudando. Sócios, né? Sócios que estão se Tá casando, abrindo startup. ajudando ali, mas não estão cooperando para construir uma coisa maior. Então, assim, uma das alegrias que eu mais tenho no meu matrimônio é eu chegar pra minha esposa e falar assim, nossa, eu encontrei uma outra maneira de gerar recurso pra gente, pra nossa família. Sim. E eu conto e eu vejo a admiração dela e falo assim, como é que você conseguiu fazer isso? Entendeu? E ela fala assim, não, eu explico pra ela o processo, ela fala assim, não quero nem saber como que é, eu só fico feliz que você conseguiu. Entendeu? Mas aí que tá. Não, mas aí que tá. Gente, isso aqui é de uma inocência. Porque é o seguinte, ó. A inocência da burguesia. Porque é o seguinte, gente. Quem cresceu tendo um ambiente com recurso financeiro apropriadamente, quem cresceu tendo condição financeira, as pessoas são menos propícias, de certo modo, tá? Imagino eu. Menos propícias aos delírios de consumo. Não tô falando que não exista, tá? Mas pega um casal
pobre, que passou a vida inteira tendo dificuldade financeira, dificuldade de acesso. Na hora que esse casal começa a ter mais recurso, é muito comum, cara, que a galera dá uma pirada, mano. Então, às vezes, vamos ser honestos, às vezes você não falar em muitos detalhes quanto você tem de grana é muito mais pra proteção do próprio casal e casamento do que qualquer outra coisa. Porque tem gente que, mano, se ela souber que você tem um cartão aqui, vem cá, geladeira nova. Não é verdade? Isso acontece, pô. Então, tem esses detalhes aí que eles não estão te contando, tá? Entendeu? Então existe essa grande confiança, ao mesmo tempo que na hora que o recurso, seja ele material, seja ele afetivo ou intelectual, que eu trouxe, porque o provimento não é só material do homem. Não, tô falando de grana, não vem com papo de recurso financeiro, não. O provimento... O famoso histórico do Nubank diz que... Né? É de todas as coisas do mundo, para você criar um núcleo familiar blindado. Então, quando eu trago esse recurso para dentro da unidade familiar, eu passo a gestão da responsabilidade para minha esposa. Então, eu vou trazer uma... Esposa gestora, hein? Esposa e gestora. Amizade nova, uma sociedade nova, um capital novo, um patrimônio novo. Eu passo essa conquista que o marido conseguiu, eu passo para minha mulher, eu passo para minha esposa e ela vai gerir isso para multiplicar. Peraí. Você quer dizer então que você casou com a Amélia? A Amélia que era mulher de verdade. É isso que eu tô vendo isso aí, né? Como é que é? Eu recebo e transfiro pra conta da minha mulher. Só fico com o do meu gasto mensal. Olha aí, ó. O cara é um gerador de lero-lero, assim. Cadê? Chat, quem de vocês aí, ao receber o recurso, transfere pro gestor do casamento? Os caras meteram a iniciativa privada até no casamento, né? Não, eu não faço nada, eu terceirizei. A gestora, caralho. Sim. E isso traz alegria pra mim. Minha mãe não multiplica nada, ela compra vasilha. Ai, caralho, me pegou. Mãe, toma aqui, multiplica. Aí abre o armário. Mãe, que vasilhas são essas aqui? Menina, como é que é o nome? Porque eu não quero gerenciar esses detalhes. É cheio de Tupperware lá em casa. Isso traz alegria pra ela, porque ela fala assim, nossa, eu tenho controle total sobre algo que ele trouxe. Eu não precisei fazer essa batalha, essa conquista, mas ele trouxe esse fruto pra eu gerenciar. E ela transforma um algo menor em um algo maior. Porra, a esposa desse cara, hein, como é? Manda o Pix. A esposa do cara... Deu dia 5 do mês a esposa. E o Pix? Nada ainda? Fogo aqui em casa, despesas de casa já são meio a meio, imagino, né? Mas já tive situações de estar desempregado e a minha esposa arcou 2, 3 meses com 100%. Essas paradas são complexas. Pois é, pô. Eu também já passei por isso, irmão. Sim. E é muito interessante isso que você tá falando, porque... Voltando lá para a história da sementinha, se a gente está aqui sendo assistido por pessoas que ainda não se casaram, essas pessoas elas querem muito acertar e elas não sabem como começar do zero. Uma coisa importantíssima é entender isso. O homem, quando ele entra numa ideia de um relacionamento, eu quero ter um relacionamento, ele precisa entender que ele não pode ir buscar na mulher primeiro que ela seja a pessoa resolvedora de problemas. Porque se você observar antigamente, tinha até a questão do dote. O dote, ele já falava um pouco disso. Era uma forma de falar disso, né? Eu tenho um testemunho muito interessante. Só explica pro pessoal o que era o dote, né? Tem gente que o dote era uma... A pessoa tinha que, como se fosse pagar um depósito. O pai, né? E cada cultura de um jeito. Algumas famílias era o menino, o noivo que pagava para a família da noiva. E algumas culturas era o pai da noiva, né? Que pagava para a família do noivo. Eu sabia dessa. Para poder contribuir para o sustento. Só que é muito interessante, eu tenho um testemunho muito lindo de um casal que eu amo muito. Ela é uma grande cantora gospel, a Gabi Sampaio. E Deus me deu uma honra muito grande de pregar na igreja do pastor Daniel Sampaio e da Ivone Sampaio, pais dela, quando ela tinha 12 anos. A primeira vez que eu fui pregar sobre defraudação emocional. A defraudação emocional. Ih, gente, no meu tempo gospel, isso aí tava nascendo na igreja. Eu ministrei essa palavra, ela foi tão ministrada, e a gente quer fazer até uma live junto um dia, eu e ela, pra falar disso,
A gente ainda não conseguiu marcar. E ela foi tão ministrada que ela, com 12 anos, fez uma aliança com Deus. Ela fez um juramento ao Senhor. E ela falou, eu vou me guardar. Eu vou me consagrar para eu casar com um homem de Deus na minha vida, para eu casar virgem, para eu casar em santidade. E ela se guardou. E anos depois, mais de 10 anos depois, né? Mais de 10 anos se passaram, eu reencontrei eles, fui pregar de novo na igreja. Ela tinha 12 quando eu fui a primeira vez, ela agora era uma moça. E ela falou, pastora, fiz tudo certinho, fiz uma aliança com o Senhor e agora estou namorando já há 2 anos, sem beijar na boca. 2 anos sem beijar na boca, em santidade total. E a gente acabou de ficar noivo, a gente vai ficar noivo e tal, vamos casar daqui a 1 ano. Ia ser o total de 3 anos de namoro. E meu amigo. aí eu sentei com ela e fiz uma sabatina de perguntas, que é uma coisa que tem no meu trabalho, nos meus livros, nos meus cursos. Tem essa sabatina de perguntas. Questione-se a si mesmo para ver se você tem os sinais. E eu fui fazendo a sabatina e ela tirava 10 em tudo. Ela gabaritou Que tem prova? Prova? Meu Deus. as perguntas. Quando ela terminou de gabaritar, eu sentei numa cadeira e assim eu não conseguia me... Olha que comentário certeiro. 2 anos sem beijar? Isso é uma amizade comum. Eu e vocês, chat. Vocês que estão aqui comigo. Ei, absurdo. Vestibular pro casório. aguentar de alegria, porque eu pensei, cara, eu tô vendo nascer uma família feliz e linda, uma família realizada, e é uma alegria muito grande, eu me alegro muito com a felicidade das pessoas, isso é uma característica minha, e uma característica pastoral, eu acho, né, todo pastor que ama as ovelhas tem isso. E aí eu olhei, eu falei, uau, eu tô tão feliz, e ela falou, e tem mais uma, e tipo, tinha um bônus, e aí esse bônus é que é perfeito pra gente dar o exemplo. Ele marcou com meu pai um almoço essa semana, sozinho. Eu fiquei super desconfiada e fui perguntar, pai, o que era a conversa do almoço dele com você, que eu não pude participar. E a pergunta era, minha filha, o pai falou pra ela, ele queria saber, pastor, quanto eu preciso ganhar para dar para sua filha o mesmo padrão de vida que você dá? É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Caramba, mano, ó, isso aqui é falta de estudo, tá, gente? Falta de estudo, mano. Simplesmente isso aqui é falta de conhecimento. É porque assim, ó, na ausência de beijar na boca, uma coisa não falta, gente. Você precisa socialmente impressionar. Isso acontece até hoje. Você vai impressionar as pessoas de várias formas, né? Você vai mostrar o barco pra ela. Você vai... Ei, Karina. Você vai tentar impressionar. Como você não pode impressionar ela com performance, né? Beijando, dando aquela pegada violenta, né? E tal. Você vai fazer o quê? Você vai impressionar a família. No universo gospel, a coisa mais normal é tentar impressionar a família, cara. E como é que você impressiona a família, gente? Com capitalismo, pô. Olha como eu sou bem sucedido. É isso, gente. É simplesmente isso. Assim como pro pobre, o que importa é trabalha, é um trabalhador, pelo menos. Já tá de bom tamanho. Pro rico é o quão bem sucedido ele é ou o quão bem sucedido ele está às portas de ser. Então quando o cara chega e fala, manda esse caô aí, ele mexe no coração do capitalista. O capitalista, né? O capitalista Manabi, que é isso? Alguém que fala, me pediu a bênção, me pediu conselhos, falou que eu ganho bem. Mano, que golpinho, meu amigo. Poxa. Isso mostra o que você fala, que é o máximo. Assim, que eu acho que assim, pelo menos assim, o que eu mais amo que você fala, que eu quero muito que você fale, eu quero muito pedir pra você falar sobre isso aqui pro pessoal, porque tem gente que talvez não conheça, é quando você fala muito da polaridade, das polaridades masculina e feminina e das polaridades invertidas. Eu acho que é uma das coisas mais fascinantes, Lucas, do seu trabalho. Vamos falar disso, então. É isso, que tem tudo a ver com isso que você fala, Sim. sobre essa importância do homem ser o provedor. E você vê que era um cara jovem, ele devia ter o quê? Uns 23 anos, mas no caráter dele estava impresso. Eu primeiro preparo a casa para pôr uma mulher dentro. Cara, ai, gente, ó, isso não é uma novidade. Primeiro, se você vai casar, isso não é a novidade que você vai se preocupar com provisão. Não porque você simplesmente vai ser o provedor, é porque você precisa se preocupar onde é que você vai morar, essas coisas todas. Você precisa. A sociedade nos joga isso na cara. E, de novo, essa é a única coisa que sobrou pra ele, cara. Ele não podia, se eles não estão beijando, ele não podia beijar. Como é que ele vai impressionar essa mina? Vou levar lá no restaurante? Já deve ter rolado com 3 anos de relacionamento, né? Como é que eu vou dar um mortal agora? Só me resta isso, tentar impressionar a família. E pra impressionar a família é dinheiro, irmão. É essas coisinhas aí. Não tinha por onde ele correr. Nossa, gente, você que tá assistindo, não caia nesse papo, mano. Isso aqui é previsível.
Eu não jogo uma mulher dentro de uma casa de qualquer jeito. E na nossa cultura brasileira, infelizmente porque tem muitos lares destruídos e muitas mulheres com deficiência paterna, nós vemos muitos lares onde a mulher ela aceita qualquer migalha. Por conta disso, porque ela veio de uma estrutura que a mãe aceitou, a avó aceitou, e aí ela tá tudo destruído. Se você não parar e entender esse ensinamento... Olha, ó, o que eu tô entendendo é que aqui é que o casamento é transacional. Sempre é, tá? E todas as vezes que uma sociedade caminha pra ter relacionamentos não transacionais, o mundo pira. O mundo pira. Não é verdade? Ih, como assim? Como assim? Ih, mas esse cara é um pobre coitado. Toda vez que se encaminha para um relacionamento não ser transacional, vira um problema. Pegou a pio? Pegou a pio? Ah, nos divertimos pra caramba, né? Se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. Caramba, a gente riu pra cacete hoje. E tchau, obrigado.